Bom dia, jovens. Aqui para gravar mais um vídeo sobre equações diferenciais ordinárias. Eu gostaria de apresentar um último tipo aqui de equações homogêneas de segunda ordem, tá? Chamada equação de Euler-Cauchy. Antes de nós passarmos às equações não homogêneas, tá bom? Então, aqui eu já escrevi a forma da equação de Euler-Cauchy. É uma equação que se apresenta dessa forma. Você tem um monômio aqui, grau 2, a variável dependente, ordem 2, grau 1, ordem 1, grau 0, ordem 0, né? Tá certo? Aqui não aparece o x e aparece só a função dependente, que é função de ordens, a derivada de ordem 0, né? Então, esse é o formato da equação de Euler-Cauchy. É claro que nós vamos calcular as soluções nesse intervalo aqui, nesses intervalos, né? X menor que zero, x maior que zero, porque se x for igual a zero, você não tem equação, né? Então, aqui você tem uma singularidade. Ok, então. Dito isto, vamos direto ao ponto, né? O que resolve essa equação é uma mudança de variáveis, né? Mudança de variáveis. A mudança, você vai fazer x igual a e elevado a t. De novo a exponencial aí nos ajudando, né? Essa mudança de variáveis, você vai mudar da variável x para a variável t. Você tem uma equação aqui onde y é função de x. Quando você fizer a mudança de variáveis, você vai ter y em função de t, tá certo? Então, veja bem, essa mudança de variáveis vai transformar nossa equação de Euler-Cauchy numa equação de coeficientes constantes. Então, vamos aplicar a mudança de variáveis. Então, para aplicar, eu tenho que encontrar a derivada de y, a derivada segunda de y em relação a x e a derivada primeira de y em relação a x, né? Aqui eu usei a notação linha porque só tinha uma variável, né? Aqui não há ambiguidade, mas agora que você vai introduzir uma outra variável, y pode ser escrito em função de t também, convém que você use a notação de Leibniz, né? Assim, ao invés de y duas linhas, você diz que aqui a derivada segunda da função y na variável x, tá? Que até aqui só tinha variável x. Aí vamos só mudar a notação para a gente entender bem em que variável você está derivando a y. Aqui você está derivando em relação a x, né? Mais a 0y igual a 0. Agora eu vou aplicar a mudança de variáveis. O x eu já sei quem é, né? Eu quero saber, na verdade, aqui nós vamos calcular quem são essa derivada, né, em relação a t agora, e esta outra derivada, tá bom? Então vamos derivar y em relação a x. Derivando y em relação a x, olha só, você tem que y é uma função de x e x é uma função de t. Então você tem uma composta de funções aí, né? Para você olhar y como uma função de t, você compõe as duas, não é? Então você vai aplicar aqui na derivada a regra da cadeia, tá certo? Então derivada de y em relação a x é igual derivada de y, ou melhor, vamos calcular a derivada de y em relação a t, não é? Derivada de y em relação a t vai ser derivada de y em relação a x, que é o que eu quero determinar, vezes a derivada de x em relação a t, que nós sabemos calcular, né? A derivada de x em relação a t é a própria exponencial. X é a função exponencial. Quando eu derivo x em relação a t, de novo volta a função exponencial. Então aqui eu posso até escrever, não vai ser preciso derivar porque é a mesma coisa, né? dx dt é igual a x, que é exponencial. Você deriva e não sai do lugar, não é? É a única função que tem essa propriedade. Muito bem. Mas aqui nós vamos ter dy dx, que é o que eu estou querendo determinar, dx dt é o próprio e elevado a t, né?
é própria exponencial, eu já posso concluir, né? Vou passar esse para lá, eu já ia escrever mais uma coisa, mas vou passar esse para lá, vai ficar aqui dy dx. dy, aqui é elevado a t, passa para cá, fica 1 sobre e elevado a t, dy dt. dy dt, tá bom? Então aqui é a primeira derivada de y em relação a x que nós vamos introduzir aqui, tá? Vamos substituir aqui. Mas eu preciso ainda da derivada segunda, então vou derivar mais uma vez aqui em relação a x, tá certo? Como é que eu faço isso? Derivada segunda de y em relação a x. Bom, então eu vou derivar a derivada primeira em relação a x, né? Isso aqui é derivada da derivada primeira em relação a x, ou seja, 1 sobre et dy dt. Será que eu sei fazer isso? Bom, na verdade eu tenho a derivada de um produto, não é? Derivada de um produto. Daí eu vou derivar a primeira em relação a x, derivada da primeira em relação a x. Opa, esse camarada aqui tem relação com x, não é? Então, deixa eu pausar só um pouquinho aqui para resolver. Bom, jovens, continuando aqui, eu estava vendo, na verdade, se eu for derivar aqui em relação a x, eu vou ter que expressar e elevado a t em função de x, vai ficar log de x aqui, não é? O t vai ficar igual a log de x, e aí a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Então eu decidi derivar ao contrário. Talvez seja melhor, talvez não, é mais direto, porque a gente já tem x em função de t, né? Então, ao invés de expressar isso assim, aqui não está errado, tá? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos abandonar essa conta e vamos expressar dy dt igual, deixa isso aqui, dy dt é igual a elevado a t vezes dy dx. Vai ser melhor assim porque eu já tenho x em função de t, tá bom? Então, quando eu derivo segunda vez, derivar a segunda vez aqui em relação a t, vou derivar o segundo membro em relação a t. Aí eu tenho um produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira elevado a t vezes a derivada da segunda. Agora eu uso a regra da cadeia. Vai ser derivada dessa função em relação a x, ou seja, derivada segunda, vezes dx dt. Né? Mas dx dt, né? Aqui, ó, dy dx dx dt. Mas dx dt é t mesmo, então vai ficar 2 aqui, né? Tá bom? Por isso que eu falei, vai ficar mais direto, porque eu já sei quem é x em função de t. Quando eu derivo, eu já tenho a derivada, dx dt é o próprio e elevado a t. Aí quando eu multiplicar, fica e elevado a 2t. Então aí você faz com todos os detalhes, tá bom? Eu só estou dando aqui, como sempre, estou derivando direto, né? Você vai fazer, você é craque em derivada, você vai fazer com todos os detalhes aí. Muito bem. Então aqui o que acontece agora? Agora eu vou colocar, quero expressar esse camarada aqui, né? Na verdade, d2y dx2. Então vou passar esse para o primeiro membro e dividir tudo por e elevado a 2t, né? Então nós vamos ter assim, 1 sobre 2 elevado a 2t, lembrando que e elevado a t é x e e elevado a 2t é igual a x ao quadrado, né? Não tem problema se eu trocar essas coisas, tá certo? Então aqui vai ficar esse camarada dividido por 1 sobre e elevado a 2t, ou seja, 1 sobre x ao quadrado, d2y, dt2, tá certo? Passo esse para o primeiro membro, fica
esse dividido por esse vai ficar 1 sobre x, né? 1 sobre e elevado a t, dy dx igual a d2y dx2. Então, era o que nós queríamos, né? Eu acho que é isso. Em função do dy dt. Peraí, aqui eu estou derivando em relação a t. Derivada da primeira vezes a segunda, tá certo? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí apareceu e elevado a 2t. Só que esse camarada eu sei quem é, né? Esse aqui é 1 sobre x, né? Se eu reescrever isso aqui, deixa eu apagar esse, porque não, a gente acabou abandonando. Aqui eu tenho que dy dx é igual a 1 sobre x, porque é elevado a t é x, né? Para a gente ficar na variável x aqui. 1 sobre x dy dt. dy dt. Muito bem. Essa expressão está melhor para usar. Aí você substitui, né? Substitui aqui, e nós vamos ter, vamos lá para cima agora. Substituindo dy dx nessa expressão, nós vamos ter, vai ficar assim, 1 sobre x ao quadrado, tá? Estou copiando lá de baixo, estou copiando aqui, 1 sobre x ao quadrado, d2y dt2 menos 1 sobre x, agora eu vou substituir dy dx por 1 sobre x dy dt. Então vai ficar 1 sobre x quadrado dy dt, tá certo? Isso tudo igual, no segundo membro, a d2y dx2 igual a d2y dx2. Muito bem. Agora eu já tenho a expressão. Tenho a expressão de dy dx e d2y dx2. Vou substituir essas duas coisas na equação principal, tá? Então já tenho o que eu queria, dy dx, d2y dx2. Vou substituir aqui nessa equação inicial. Então vai ficar a2x quadrado vezes tudo isso aqui, né? Que na verdade eu posso escrever assim, né? Vamos simplificar aqui. d2y dt2, vou pôr aqui o 1 sobre x ao quadrado em evidência. E o quadrado em evidência, nós vamos ter o que? d2y dt2 aqui, menos dy dt, menos dy dt. Bom, poxa, deu muita conta, eu achava que não ia dar tanta conta assim. Ou seja, x quadrado multiplicado por d2y dt2, opa, aqui é dx2, eu copiei errado, dx2, tá? Estou escrevendo esse, mudando de membro aqui, então aqui é dx2, esse eu copiei certo, dt, tá? Então, esse multiplicando aqui vai ficar a diferença d2y dt2 menos dy dt. Eita, aqui, eu estou todo atrapalhado. Tá bom? Porque aqui esse produto aparece na equação, né? Então a gente já substitui todo mundo aqui, tá certo? Assim como no outro, eu vou extrair esse produto, x dy dx, aqui. X dy dx é dy dt, tá bom? Então, x dy dx aqui, ó, x multiplicado por dy dx é dy dt. dy dx vai ser igual a dy dt. Pronto, nós já temos essa expressão, essas duas expressões que vamos substituir na equação principal. Eu vou parar o vídeo para fazer um outro,
pela questão do tempo. Nossos vídeos têm que ser curtos. Tá? Então, termino esse pensamento, esse raciocínio no próximo vídeo, e aí a gente resolve também uma equação. Um grande abraço, fiquem com Deus.